Vendo um trecho da entrevista que eu já tinha visto faz algum tempo, uns 7 meses atrás, sobre a Cristina Aracaki, que é uma paradireitóloga de mão cheia, ela falando ali que estava insatisfeita lá em 95, então a insatisfação gera evolução. O problema é que muita gente entra na insatisfação e não consegue sair da melim, que é a melancolia intrafísica nessa dimensão. Então você tem que utilizar esse processo insatisfatório como alavanca para a sua evolução consciencial. Então fica a dica aí. Eu sou muito fã da nossa amiga Cristina Naká, que ela é duplista do Roberto Almeida, outro camarada que eu gosto muito lá dentro da Consciologia, apresentou o verbete sobre neuroconscienciologia. Eu passava pelo que a conscienciologia chama, ou pelo que nós estudamos, né, como uma crise de crescimento, né? Eu estava num momento na minha vida pessoal muito insatisfeita com o meu trabalho, muito insatisfeita, inclusive com a minha própria condição de vida, assim, numa insatisfação geral. E nessa época eu tenho formação na área de direito. Nessa época, no ano de 1995, eu tinha recém encontrado as ideias da Conscienciologia, tinha recém feito os cursos, né, que a Conscienciologia propõe, ou se utiliza para divulgar as informações, os conceitos, as propostas, né, as hipóteses. E em dezembro de 1995, me encontrava aqui em Foz do Iguaçu para um encontro que é o encontro dos voluntários, eram os voluntários de uma instituição conscienciocêntrica, que à época era o IPC, hoje é IPC, né, mas é Instituto Internacional de Projeciologia, e depois virou Instituto Nacional de Conscienciologia, na qual eu já era voluntária, né, eu tinha me identificado com as propostas da Conscienciologia e tinha me tornado voluntária e vim aqui em Foz do Iguaçu, para um encontro quando estavam se justamente começando-se a firmar as primeiras bases do que hoje a gente se conhece como Cognópolis Foz do Iguaçu, um bairro, uma comunidade que se constituiu aqui em Foz do Iguaçu com o objetivo de colocar em prática, né, os princípios, as propostas, as ideias, né, da conscienciologia. E então estava se começando aqui em Foz do Iguaçu a construir essa comunidade, a partir, inclusive, de um terreno que foi comprado, que foi doado, foi comprado e tudo mais. Muito bem. E eu estava numa crise muito grande, numa insatisfação muito grande, dentro de um conceito do que se entende como melancolia intrafísica, né? Eu tinha, aparentemente, tudo, mas eu tinha uma insatisfação pessoal, assim, muito latente, muito presente dentro de mim. E nessa oportunidade, em 1995, eu estava nessa convenção, e aí o professor Valdo Vieira, que é o médico que propôs, né, a ciência conscienciologia, ele faleceu, ele dessumou no ano de 2015, mas ele foi um dos precursores, né, dessa ciência, ele que propôs essa ciência, ele que propôs essa abordagem, autor de tratados, autor de livros, autor, né, de vários verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, mas à época o professor Valdo Vieira era presidente do Instituto Internacional, era o coordenador geral, né, do Instituto Internacional de Projeciologia, e estava aqui em Foz do Iguaçu para esse encontro, e em um determinado momento, por uma, enfim, hoje eu vejo, né, por uma forte, assim, casualidade, mas não tão casualidade assim, houve uma oportunidade de nós conversarmos. Eu nunca tinha conversado pessoalmente assim com ele, sempre o via muito dando aula, sempre assistia muitas aulas dele. E aí, nesse encontro, ele começou a falar da importância de ter advogados na conscienciologia, no grupo, da importância de pessoas com conhecimento na área de direito serem voluntários, de poderem atuar, de poderem, enfim, estar contribuindo, né, com as suas formações jurídicas. E eu estava numa crise danada com o direito, porque, na minha visão, uma das maiores fontes da minha insatisfação pessoal era com a minha profissão, e eu já estava decidida a deixar a advocacia, largar a advocacia e partir para uma outra opção profissional, né? Eu tinha 29 anos nessa época. Então, e aí eu ouvi falar aquilo e eu pensei, gente, mas como assim? Eu estou numa insatisfação danada, e ele fazendo uns convites para eu realmente ficar no voluntariado, para eu ajudar as instituições, o grupo com os meus conhecimentos do direito.
E eu falei, mas como assim? Eu não quero mais, eu acho que isso não é para mim. Eu tinha recém assistido um curso dele, o SCP-2, o curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, em que num determinado contexto, num determinado momento, ele falava assim, olha, tem que ver os advogados, porque é uma profissão muito sensível, é uma profissão muito difícil, tem a questão da cosmoética. Então, eu juntei toda a minha insatisfação com aquela falha e falei, pronto, era isso que eu precisava saber, eu vou deixar a advocacia. E menos de um mês depois, eu tenho essa conversa com o Valdo Vieira. E eu saio desse encontro, assim, já decidida, e foi o que eu fiz, eu voltei para o Rio de Janeiro, onde eu morava, eu sou carioca. Atualmente eu resido em Foz do Iguaçu, e eu voltei para o Rio de Janeiro e pedi demissão e fui fazer um ano sabático, viajar para fora do país, cheguei até a começar uma outra profissão na área do turismo educacional e tudo mais. Eis que eu vou retornar para o Brasil, me surge, eu dou continuidade ao meu voluntariado na Conscienciologia e surge uma oportunidade para eu ajudar a diretoria à época do Instituto numa questão legal, uma questão que envolvia um aspecto legal. E eu ainda meio assim, né, falando, eu não sou mais advogada, mas houve tanta insistência por parte da pessoa, assim, né, num pedido tão sincero, né, para que eu pudesse realmente contribuir. Olha, não tinha ninguém na época, a gente está sem advogado, sem um assessor jurídico, e era tudo muito inicial, né, ainda. E eu falei, ok, tudo bem. Eu só sei que eu peguei aquela tarefa, né, e fui pesquisar, fui justamente fazer né, ver as leis, ver, enfim, aplicar ali os meus conhecimentos legais e pude dar a minha contribuição. Então, isso aconteceu em 96, no ano de 96, que foi, né, eu tive a conversa com o Valdo em 95, 96 praticamente eu passei fora, o ano todo fora do Brasil. Quando eu retornei no final de 96, eu peguei essa tarefa, no começo de 97, e desde então eu sigo a minha contribuição sob o ponto de vista do voluntariado, ajudando na área do direito, ajudando agora na área do paradireito. Eu estou contando essa história para vocês verem que tem um princípio, né, um princípio coloquial, inclusive, que não é da Conscienciologia, mas que normalmente a gente usa quando a gente vai falar um pouco de ProEx, de programação existencial, de missão de vida, né, que é um dos temas, uma das abordagens também que a Conscienciologia promove, que é o que é seu vem para sua mão. Então, por mais que em um determinado momento eu tenha, assim, pensado em me distanciar, né, dessa abordagem, desse contexto, desse estudo envolvendo o direito, né, foi justamente a partir do trabalho voluntariado, foi a partir justamente da satisfação pessoal que eu fui percebendo, e principalmente dos resultados que eu fui vendo do meu trabalho, né, no sentido de poder contribuir com um grupo maior, de poder contribuir com o trabalho, de poder contribuir, né, com assistência, onde um dos grandes veios, um dos grandes nichos, né, em que eu pude ter a oportunidade de fazer assistência com o que eu tinha disponível em termos de conhecimentos e de experiência, e foi justamente esse canal também pelo qual a minha lente, a minha abordagem, né, os meus inputs no que diz respeito às propostas, às hipóteses, né, às informações que a ciência, a conscienciologia traz, por esse canal, por essa lente, por esse viés do direito, da ética, da moral, da cosmoética e do paradireito, que hoje eu estudo a conscienciologia, né? Então, essa é um pouco eu queria contar para vocês como que é a minha relação com esse tema, né? Por que que eu estou ligada a essa temática, voluntariamente, é claro, e cada vez mais que eu estudo, que eu me debruço, né, que eu procuro pesquisar de uma forma teática, ou seja, teórica e prática, colocando em prática, né, um esforço de colocar em prática as propostas, as ideias que surgem, né?
mais eu fico, digamos assim, entusiasmada, motivada, né? Mais desafios que surgem para mim em termos evolutivos.